Sergei Lavrov, chanceler da Rússia, se reúne com Kim Jong-un da Coreia do Norte e os dois prometem uma irmandade invencível de luta, uma aliança invencível. O que será que isso significa para as relações geopolíticas entre os dois países e, claro, para a própria geopolítica internacional? Falar um pouquinho também, galera, sobre Rosie O'Donnell, que é uma comediante e atriz dos Estados Unidos, que estava sendo ameaçada, na verdade está sendo ameaçada pelo Donald Trump de revogação da sua cidadania, mesmo tendo nascido nos Estados Unidos. Aí já vê porque isso está sendo encarado como um macartismo do século XXI. A gente tem também, pessoal, México e União Europeia respondendo às sobretaxas que o governo Trump adotou contra os dois governos de 30%, alegando que a soberania é algo inviolável por parte do México, e também alegando que contramedidas serão tomadas contra o governo Trump. Falar também, galera, sobre Elon Musk, que volta a falar sobre os arquivos de Epstein, mas o Trump fala que isso é uma tentativa de tergiversar sobre os sucessos do seu governo. Será que de fato esse assunto vai vir à tona? Enquanto nós temos também a Arábia Saudita se tornando talvez a principal referência de destaque geopolítico do Oriente Médio. Crescimento econômico, crescimento geopolítico de influência e agora permissão para que estrangeiros comprem terras no seu território. Por que a Arábia Saudita está fazendo isso, hein? Para finalizar, pessoal, falar também sobre um novo estado que nasce a partir da França, que é o estado da Nova Caledônia. Depois de intensos protestos, históricos protestos, Macron reconhece que o território deve ter, se eu não diria uma plena, mas pelo menos uma parcial independência. Temos aí um novo estado nascendo no planeta? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad é parceiraça aqui do canal e tá oferecendo para você a possibilidade de comprar dólares com as melhores taxas do mercado. Não precisa acreditar em mim, basta você ver e comparar com as casas de câmbio tradicional. Se você usa o cupom ainda Ricardo30Chip, você tem acesso a 2% de cashback nas suas compras de dólar com as melhores taxas do mercado. Você ainda ganha 2% de tudo que você coloca na sua primeira compra, limitado, claro, a 30 dólares. Cara, a gente tá falando de valor bem substancial, hein? A Nomad aceita em mais de 180 países, tem mais de 3 milhões de usuários, é a maior e melhor do nosso Brasilzão. E você ainda pode fazer a tática, né, de diversificar ali suas posições. Comprar um pouco de dólar para viagens internacionais, para manter em custódia mesmo, cara, são as opções que você pode exercer. Lembrando que, além de tudo, você tem acesso a um dos melhores cartões de crédito do mercado, pelo menos o que eu uso, tá? Que é o Nomad Explorer, que te dá acesso a cashback em dólar, com a utilização aqui no Brasil mesmo, posto de gasolina, sei lá, né, enfim, o que você possa utilizar. Pontos que não expiram para trocar por benefícios aí que você julgue mais conveniente e acesso a vários benefícios que a Nomad e a Visa te oferecem, como, por exemplo, o Nomad Lounge, que é a sala VIP da Nomad. Galera, de verdade, é sensacional, tá? Então, se você quiser, link na descrição ou QR Code tacado na tela para vocês, Ricardo30Chip, até 30 dólares de cashback, 2% e ainda um chip com 3 GB em possíveis viagens internacionais. Tamo junto, pessoal? Então, bora lá pro vídeo. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, o Sergei Lavrov está fazendo uma volta ao mundo aí, né? Primeiro, o Sergei Lavrov, ele passou na Malásia, por exemplo, se reunindo ali com vários líderes da Ásia, inclusive com Marco Rubio, mostrando ali quais são os anseios da Rússia na guerra contra a Ucrânia e tudo tal. Agora passou na Coreia do Norte e vai em direção à China, fazer uma cúpula também com os chineses. O Sergei Lavrov se reuniu com Kim Jong-un no que eles consideraram como quase uma consequência natural da cúpula da reunião que se estabeleceu ano passado entre Putin e Kim Jong-un, sendo que os dois líderes, naquele momento, eles anunciaram que eles estavam dispostos a fazer uma aliança inabalável, uma aliança, inclusive, que prometia cooperação militar em nível de defesa. Muita gente, por exemplo, hoje estranha, né, entre aspas, aí, os norte-coreanos estarem mandando militares para o campo de batalha para a Rússia, mas isso foi acordado entre eles. Isso foi acordado porque, hoje, pela aliança que foi assinada, pelo tratado que foi assinado, caso os norte-coreanos se envolvam numa guerra, os russos são obrigados a defender, e caso a Rússia se envolva num conflito ou numa operação militar especial, os russos, né, os norte-coreanos também são obrigados a defender. E, de fato, desde o início do conflito, a gente fala de 9 milhões de munições, estimam-se, milhares de soldados, a gente fala 15 mil, 20 mil, 30 mil militares, e outros vários equipamentos. Em troca, claro, dessas munições, desse inventário que a Rússia tanto está precisando, os russos mandam tecnologia, principalmente para desenvolvimento de mísseis balísticos, sistemas de satélite e também cooperação
nuclear, além de, claro, a questão da defesa mútua. Ou seja, uma aliança histórica entre os dois. Foi basicamente para confirmar isso. A gente teve, né, tanto o Sergei Lavrov quanto o Kim Jong-un falando em aliança invencível e irmandade invencível de luta. Lembrando que a reunião aconteceu em Yonsan, que é uma cidade super importante, tanto pela inauguração recente de um resort, não sabe se vai ser para turismo internacional, para turismo interno, para o Kim Jong-un, para família, enfim, né, não dá para saber exatamente, pelo menos por enquanto, qual é o objetivo desse resort, mas ele foi construído um parque aquático ali também, além de ser uma cidade importante por contar com equipamentos militares, bases militares, mísseis, enfim. Então foi bem simbólico colocado essa reunião. Lembrando, pessoal, que a cooperação não vai parar por aí, segundo os dois, e tende a se estender pelo futuro próximo. Essa cooperação preocupa tanto os ucranianos, claro, porque é mais inventário, capacidade e militares dispostos no campo de batalha, mas preocupa em alguns países próximos, né, como Coreia do Sul, como os próprios japoneses, que além de terem rivalidade com os norte-coreanos, principalmente o caso do Japão, também dispõem de rivalidade com os russos, disputas entre ilhas dos dois territórios desde ali da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, eu diria que é uma aliança que preocupa bastante os países não muito alinhados com os norte-coreanos, ali no Extremo Oriente da Ásia. A gente teve também, pessoal, notícias importantes sobre Rose O'Donnell, para quem não sabe, é uma comediante e uma atriz também, né? Que também já foi apresentadora, enfim, é meio que uma faz-tudo ali da mídia americana, que nasceu em Nova York, hoje está morando na Irlanda, principalmente desde o início do governo Trump. Ela se mostra contrária às ações do Trump, né? Da vida política. Ela fez, mais uma vez, críticas ao governo Trump, e isso pegou mal, pelo menos, por parcela da mídia e dos democratas. Por quê? Talvez você esteja acompanhando o desastre natural, as enchentes que aconteceram no Texas. E a Rose O'Donnell, ela colocou que essa história é uma história de horror, que você sabe que quando o presidente destrói todos os sistemas de alerta, esse é o resultado. Ou seja, as 119 ou 121 mortes, pelo menos até o momento, que foram causadas pelas inundações, inclusive várias mortes de crianças, a Rose O'Donnell e os democratas e parte da mídia americana colocam a responsabilidade no DOGE, ou seja, no Departamento de Eficiência Governamental, que cortou uma série de gastos relacionados justamente a essas prevenções de desastres naturais. O que o Trump coloca é que todos os serviços federais eles foram altamente eficientes. Cortar gastos não significa reduzir a eficiência dos organismos, é o argumento do Trump, claro, tá? E até compara, por exemplo, com outros desastres. Quando a gente pega, até do ponto da geografia mesmo, né? Dentre os desastres naturais, um dos mais difíceis de você conseguir prever são as inundações. Na verdade, não é que é difícil de você prever, mas é que é muito fácil você fazer uma false flag, né? Ou seja, você fala, olha, tem risco de inundação. Aí vai lá, não acontece inundação. Isso em países que estão historicamente acostumados, tá? Pega, por exemplo, o caso do ano passado de Valência, na Espanha, que teve uma das piores inundações, mais de 200 mortes. Valência conta com um sistema de prevenção, só que ele é acionado tantas vezes, porque não é muito preciso, né? Tantas vezes pode ter o risco de inundação, que quando de fato a inundação ocorre, meio que a população não acredita. Pô, será que é mais uma false flag? Será que é mais uma vez uma notícia falsa? Então acaba não sendo tão eficiente. Fora que também você sabe que vai acontecer inundação. Você pode fazer uma política, por exemplo, de desapropriação, de evacuação da cidade, mas também não dá para saber com tanto tempo prévio assim, com uma precisão tão grande, esse sistema de inundação. Professor, quer dizer então que o Trump tem que cortar? Também não acho isso. Eu só estou apresentando para vocês as justificativas dos dois lados, né? O Trump alegando que o sistema federal funcionou direitinho, que a culpa é da natureza ou das ocupações irregulares que aconteceram ao longo da história, enquanto os democratas e parte da mídia e a Rose O'Donnell colocam que, na verdade, é culpa do governo americano por cortar esses gastos públicos. Independente, cara, dessas questões, é fato que ela fez críticas. E com essas críticas que foram feitas, o Trump, que, claro, conhece ela, aliás, ela já criticou o Trump outras vezes, lá nos anos 2000, quando ele era dono do concurso de Miss Universo, falando que ele tinha uma postura um pouco machista, um pouco injusta, tal, ou seja, não é um afeto muito grande pelo Trump. O Trump foi lá e colocou: devido ao fato de Rose O'Donnell não ser de interesse do nosso país, estou pensando seriamente em tirar a sua cidadania. Ela é uma ameaça à humanidade e deve ficar no seu maravilhoso país, que é a Irlanda. Como eu falei para vocês, ela se mudou para a Irlanda no comecinho do ano com a vitória do Trump, alegando que não ficaria, né, num país que é governado pelo presidente agora americano. Professor, por que isso é importante, né? Porque a mídia americana e os democratas estão chamando o que o Trump está fazendo agora de um novo macartismo, o macartismo do século XXI, né? Para quem não sabe, o macartismo, ele foi um movimento que aconteceu no século XX
quando o presidente americano, os Estados Unidos como um todo, né, começou a perseguir pessoas que tivessem supostamente uma influência, um pensamento comunista nos Estados Unidos, só que sem dar exatamente o direito de resposta. Ou seja, porque uma pessoa supostamente estaria propagando o socialismo, o comunismo, ideias anticapitalistas, essa pessoa era perseguida, essa pessoa poderia ser presa, extraditada, poderia perder o direito à sua cidadania, sem ter o direito de resposta. Ou seja, foi uma perseguição ideológica. Tanto que, por exemplo, o Trump, ele até considera fazer com que pessoas possam perder a sua cidadania por representar uma ameaça à segurança nacional. Isso com estrangeiros. Galera, o caso do Elon Musk talvez seja o mais, assim, impressionante, né? O Elon Musk, por exemplo, ele é um cidadão americano. Ele conquistou o direito à cidadania dos Estados Unidos. O Trump, teoricamente, não poderia tirar sua cidadania, a não ser que tivesse algum tipo de ilicitude no processo dele conquistar a sua cidadania, ou se ele fizesse algum tipo de crime no território americano. O Trump está querendo mudar a legislação para permitir que pessoas que representem uma ameaça à segurança nacional também possam perder o direito à cidadania. Só que aí você percebe o quão abstrato é? E aí o Elon Musk representa uma ameaça à segurança nacional? Até 2 meses atrás não representava. Agora, porque o presidente americano brigou, representa? Entende? Então isso pode ser utilizado como uma espécie de perseguição política, né? Ou seja, o direito ou não à cidadania, como uma espécie de questão política, só pessoas que eu concordo, que não falem mal do governo Trump, enfim, possam pertencer ao Estado americano. E aí, pessoal, você concorda com a postura do Trump? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, falei para vocês que isso ia acontecer, né? O Trump anunciou tarifas de 30% sobre México e sobre a União Europeia, e México e a União Europeia não gostaram nada dessa proposta. A Claudia Sheinbaum e os representantes mexicanos colocaram que a soberania mexicana não é negociável. E por que estão falando em questão de soberania, né? O Trump colocou que a questão do fentanil foi um dos principais motivos para essa taxa de 30% sobre os mexicanos. O Trump, ele colocou que os cartéis mexicanos são grupos terror, taranã. E pela legislação americana, já que hoje os cartéis são grupos terror, enfim, o Trump ou os Estados Unidos poderiam fazer ações militares, mesmo sem autorização do México. É o caso do ISIS, por exemplo, é o caso do Talibã no Afeganistão, que as ações foram feitas sem autorização da comunidade internacional e, claro, sem autorização do próprio país, porque os americanos consideravam que isso representava um risco à segurança nacional dos Estados Unidos. Os cartéis podem ser dessa maneira. Ou seja, será que o Trump planeja algum tipo de ação militar? Duvido muito, né? O México é um país muito mais estável, muito mais importante para a comunidade internacional economicamente, geopoliticamente. Não acho que os americanos fariam uma incursão militar no México sem autorização internacional e sem autorização da Claudia Sheinbaum, claro, né? Mas é uma ameaça. E a questão, por exemplo, da entrada de fentanil desse opioide só mexe ainda mais com essa questão da segurança das fronteiras. Ela falou que está trabalhando sim para um acordo, inclusive há muito tempo, só que o tratamento que está recebendo dos Estados Unidos é injusto, porque eles não dão as devidas satisfações e ainda mandam uma carta falando de uma taxa de 30%. Lembrando que as negociações vão até o dia 1º de agosto, há tempo para negociar, tanto para o Brasil, que foi o mais taxado em 50%, quanto para os outros territórios. A própria União Europeia, com a Ursula von der Leyen, também respondeu e colocou que vai tomar todas as medidas necessárias para proteger os interesses da União Europeia, incluindo contramedidas proporcionais. E, se for preciso, muito mais coisas, talvez sanções, bloqueios, enfim, contra o governo americano. E a gente teve o posicionamento da Giorgia Meloni, que é uma aliada do Trump, também favorável a eventuais contramedidas. O Friedrich Merz, não exatamente ele, mas ministros das finanças internos. O Macron também concordou com essa postura. Ou seja, aparentemente os países não estão dispostos a aceitarem calados se eles forem taxados em 25%, 30%. A gente vai ter uma guerra comercial em grande escala. E, cara, de verdade, uma guerra comercial não interessa a ninguém. Nem Estados Unidos, nem a União Europeia, nem o mundo. A possibilidade de uma recessão econômica é forte, né? Portanto, como eu sempre falo para vocês, na minha concepção, acho que o Trump está usando isso como arma política, mas que não vai sustentar até o dia 1º de agosto. Ele quer conseguir condições melhores comerciais para ele, mas não que ele de fato vá fazer essa guerra comercial até o final. Você acredita nessa minha análise também? Deixa aí nos comentários. A gente teve, galera, mais uma vez o caso Epstein, Jeffrey Epstein, vindo à tona. Por quê? O Elon Musk, que ora briga, ora é parceiro, aí pede desculpa, aí volta atrás, mais uma vez está chamando para ele, chamando a atenção, os casos dos arquivos Epstein. Recentemente a gente teve a divulgação que não, está tudo resolvido, vai ser caso encerrado, não interessa mais.
O próprio Trump, por exemplo, colocou, né, que ninguém mais se importa com o caso Epstein, que o FBI agora vai se concentrar em investigar a fraude eleitoral que já teria acontecido em 2020. Ele mais uma vez resgata, né, a possibilidade das eleições por carta, que elegeram o governo Biden, que foi tudo irregular. Ele fala que o FBI vai focar nisso para que eventuais novas fraudes eleitorais não aconteçam. E também coloca que o arquivo Epstein é mais uma fabricação democrata, que foi feita ali pelo Obama, pelo Biden, assim como a questão da interferência russa em 2016. Ele alega que é uma tática de tergiversar e distrair sobre as suas sensacionais conquistas no novo governo. Fato é, cara, na minha concepção, tá? O Epstein tentou, para quem não sabe, né, não vou nem falar, não vou nem fazer análise aqui mais profunda, mas eu diria que ele estava envolvido em festinhas um pouco problemáticas, que envolvia a participação de crianças, né, sabe o que eu tô falando, enfim. E o Trump era amigo dele. De novo, pro Trump ser amigo dele e pro Trump participar dessas festinhas com, enfim, né, crianças e tal, vai uma distância bem grande. Não dá para saber, não dá nem para acusar ele disso. Aliás, o Trump podia muito bem participar das festinhas, mas quando chegava um momento mais complicado assim da festa, podia ir embora. Cara, não dá para saber. Mas essa relutância e esse encerramento de caso, né, essa tentativa de acabar com o papo sobre o Epstein, claro que isso chama muito mais atenção. Aliás, quando o Elon Musk falou que, eventualmente, quando o seu partido, a America Party, for eleito e tal, ele ia fazer de tudo para que os Epstein Files, né, os arquivos Epstein, sejam liberados porque o Trump teria uma eventual participação, e o Trump, de repente, partiu para cima dele, começou a reclamar bastante, e o Elon Musk voltou atrás, até apagou o seu X, agora ele volta a falar de novo. Percebe que alguma coisa cheira estranho? Então, claro, dá para confirmar? Não, mas eu diria que os democratas, e talvez a própria America Party, aí do Elon Musk, que promete participar das próximas eleições de midterm elections, devem fazer frente para que os arquivos sejam liberados. E para finalizar, pessoal, tivemos também a formação de um novo estado no mundo. Talvez não um novo estado, pelo menos, mas caminha-se para isso, que é o estado da Nova Caledônia, um território francês ali no Pacífico Sul, que fica mais ou menos a 16 mil quilômetros de distância da França continental. Então a gente considera como um território ultramarino, mais ou menos ali guardadas as devidas proporções, como é a Guiana Francesa, aqui vizinha do território brasileiro. O que, aliás, até gera um caso interessante, não sei se vocês têm essa noção, mas o país que faz a maior fronteira terrestre com a França é o Brasil. Sim, com a Guiana Francesa. A Guiana Francesa tem, inclusive, um pedaço da Amazônia. Lembra que o Macron ficou chateado, né? Porque ele não foi convocado para a reunião do Conselho Amazônia do ano passado. Ele alega que a França tem participação, e é verdade, né? Tem um pedacinho ali da Guiana Francesa. A gente sabe que a região da Caledônia, da Nova Caledônia, é uma região que alega que pede por maior soberania há muito tempo. Eles foram dominados, colonizados pelos franceses em meados do século XIX e vem pedindo, principalmente ali no momento pós-década de 90, por maior autonomia, maior independência. Hoje o estado da Nova Caledônia é um estado deficitário, ou seja, se fosse governado sozinho, perderia dinheiro, e depende muito tanto dos recursos vindos da França, como também da exploração de níquel. Só que é aí que mora a divergência. Quem é a favor da independência fala que eles só são deficitários porque existe uma pressão gigantesca dos franceses e falta de políticas públicas mais eficientes para que eles consigam se desenvolver. A questão do turismo, a questão da exploração mineral. Já quem é contra a independência fala, poxa, a gente já está deficitário. Sem os franceses, aí que a gente vai ficar ainda mais prejudicado. Em 2024, a gente teve intensos protestos ali em maio, que culminaram com 14 mortes, porque a França falava que deveria ter direito de voto milhares de residentes de longa duração não indígenas. A gente sabe que existem os indígenas Kanaks, que é a população local, e quando em 2024 o governo francês falou que mesmo as pessoas não indígenas, mas que residissem na Nova Caledônia há muito tempo, teriam direito a voto, a população Kanak, a população indígena, ficou ainda mais satisfeita, alegando, pô, a gente já não tem representatividade, já somos subordinados ao governo Macron. Agora até a nossa própria eleição local vai ter interferência de população não indígena, população não originária. Teve protestos, manifestações, e isso acabou incentivando ainda mais o processo não de independência. Mas o que agora aconteceu, o próprio Macron falou sobre isso, é a criação da nacionalidade na Nova Caledônia. Agora os cidadãos que movem na Nova Caledônia vão ter direito, né, para ter dupla nacionalidade, tanto a da Nova Caledônia como também a nacionalidade francesa. Na prática, eles vão ter mais autonomia política, isso ainda vai ser discutido como, e vão ter direito a ter sua própria bandeira, seu próprio hino, possivelmente ali algumas representações, alguns símbolos, não mais necessariamente vinculados à França, mas ainda pertencendo inicialmente ao território francês.
A população indígena Kanak considera que isso não é suficiente, mas pelo menos é um avanço, enquanto aqueles que são contrários à independência consideram que, assim, simbolicamente pode ser importante para dar mais autonomia, mas que não vai perder, né, o financiamento aí tão importante que vem dos franceses. Lembrando que foi um anúncio feito pelo Macron, depois de 10 dias de negociações, mas que ainda deve passar pelo parlamento francês, pelas populações políticas também da Nova Caledônia, e talvez sofra algumas alterações até de fato se consolidar para ter um referendo na Nova Caledônia para saber se a população é favorável ou não. Mas muito possivelmente em fevereiro do ano que vem teremos a formação de um novo estado, talvez uma região um pouco mais autônoma. Não dá para saber o que vai vir aí dessas novas variações legislativas, mas possivelmente uma independência maior da Nova Caledônia frente aos franceses, ou pelo menos simbolicamente falando. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.